essa tabela, a gente consegue fazer aí uma análise e alguma inferência de dados com respeito às perguntas e assinalar verdadeiro ou falso de acordo com as afirmações do problema. Então, eu não vou ficar analisando os dados da tabela um para um, mas se você fizer uma rápida pesquisa no Google, você consegue perceber que realmente essas informações elas estão sendo muito noticiadas na mídia. A questão do desmatamento, da Amazônia. E se você pesquisar mais a fundo, você consegue até descobrir como é que funciona os satélites, né? Como é que eles são utilizados para captar essas imagens. Tem reportagens em sites de jornalismo falando sobre isso. Então é um tema legal. E essa questão da OBA aí, ela não foi tão complicada exatamente por ser uma questão de análise de tabela. Então, o item A ele fala assim: Pará e Mato Grosso foram, respectivamente, o campeão e o vice-campeão de desmatamentos em 2018 e 2019. Bem, para isso, você tem que olhar a tabela em 2018 e 2019 e verificar quem foi o primeiro e o segundo colocado. O primeiro, nitidamente olhando os dados, é o Pará, com 2.744 km² em 2018. E o Mato Grosso é em segundo, porque ele tem 1.498 km² de desmatamento no ano de 2018. Então, o campeão é o Pará, o Mato Grosso é o vice. Aí você observa 2019 se esse padrão se repete. O Pará disparado, né? Porque foi para 3.862, você não tem ninguém com 3.000 ali naquela coluna. Mas se você observar ali o Mato Grosso, você tem que comparar, porque tem outros que têm mais de 1.000 áreas de desmatamento e também tiveram um aumento. Porém, ele tem 1.685 km². Então, o campeão e o vice, respectivamente, são, né, Mato Grosso e Pará. Então, a gente vem aqui e colocaria um verdadeiro, né? Eu costumo sempre falar, né, para os meus alunos que verdadeiro é legal porque você tem que justificar, né? O falso é só você dar um exemplo negativo, mas o verdadeiro é legal que tem que justificar. A justificativa é só você classificar os valores da tabela e perceber isso. Em 2019, Amapá, Maranhão, Roraima e Tocantins desmataram menos do que em 2018. Como é que a gente vai verificar isso? Pela variação. Então, a gente vai lá na coluna da variação e observa o que aconteceu com o Amapá, menos 67, quer dizer que reduziu, então desmatou menos. Vê o que aconteceu com o Maranhão, menos 15, então reduziu, quer dizer que desmatou menos. Com Rondônia, Roraima RR. Com Rondônia, menos 5, né? Então também houve uma diminuição ali, consequentemente desmatou menos. E você iria por último lá no Tocantins, menos 16, também houve uma redução. Por isso essa afirmativa ela é verdadeira. Foram estados que efetivamente desmataram menos do que em 2019. Em 2018 para 2019. O item C ele fala o seguinte: em 2019 se desmatou 2.026 km² a mais do que em 2018. Continha de menos. Agora a gente vai usar o dado da área total para fazer essa verificação. E a gente faz uma conta simples. 9.762 menos 7.536. Então, essa continha de menos, se você fizer, vai dar exatamente 2.226 km². Isso está significando o quê para nós, né? Significa que houve um aumento, né, de área desmatada, né? Um aumento de 2.226 km². O item dele fala o seguinte: o item dele eu achei curioso, né? Porque ele fala que o aumento da área desmatada em 2019 em relação a 2018 corresponde a 318 mil campos de futebol, supondo este com uma área de 0,007 km², ou seja, 7 milésimos de quilômetros quadrados. É muito comum, e aí eu até fiz uma pesquisa para poder dar essa informação bem legal, você fazer uma comparação com o campo de futebol, porque é algo que é visto na televisão, né? Nas práticas esportivas, o futebol está inserido na cultura nacional, então por mais que ali seja reduzido, né, quando uma criança vai num campo de futebol, ela tem uma noção visual da dimensão disso, né? E quando você passa na rua, né, você vê um campo de futebol, você vê que é um espaço aberto.
E aí isso pode se dar uma margem de comparação. Quando a gente fala nessa comparação, aqui era só você fazer a divisão. Óbvio que essa conta não seria tão simples, né? 2.226 dividido por 0,007. Essa continha aí, realmente, ela dava um pouquinho de trabalho para você fazer. Ela dava realmente um pouco de trabalho para você fazer. Lembrando que nesse ano a OBA não teve calculadora e esse ano vai ser permitido o uso da calculadora. Né? Aí já seria uma conta um pouquinho mais trabalhosa, né? Tem regras de divisibilidade. O importante aí, que eu acho que é o jogo para você resolver essa questão, é você pegar o 2.226 e dividir por 7. O resultado você multiplica por 1.000. Né? Mas aí você pode pegar o 318 para conferir a resposta e multiplicar por 7, que é mais fácil. Né? E se der o valor de 2.226, a resposta está certa. Eu acho fazer conta de vezes é mais simples, muitas vezes, do que dividir. Né? Então, 7 vezes 8, 56. Vão 5. 7 vezes 1, 7. Com 5, 12. Vai 1, 3, 7, 21. Ó, que beleza. Deu 2.226. Né? Como eu disse, né, aquilo ali vai ficar 1.000 vezes maior numa divisão mais correlata. Né? Então, essa afirmativa, ela é verdadeira. O resultado daquela divisão é 318 mil campos de futebol. E aí isso é assombroso, né? Porque se você fizer uma pesquisa e verificar quantos campos de futebol tem no Brasil, né? Esse número aí é uma área muito grande, né? Para poder perder de área verde. A última questão falava sobre a variação percentual, né? E aí é uma questão mais de conceito. Variações percentuais positivas na tabela indicam diminuição da área desmatada em 2019 em relação a 2018. Não, né? Se você teve uma variação percentual positiva, quer dizer que você teve uma variação para mais. Então, quer dizer que isso é um aumento, né, da área desmatada. Quando eu falo que o Pará aumentou em 41%, foi a taxa de variação, quer dizer que ele desmatou 41% a mais do que no ano seguinte. Por isso, essa era a única alternativa falsa, né? Dando aí a resposta para essa questão do nível 3. Então, você vê, é uma questão de astronáutica, envolve uma conta difícil só, que é a conta de divisão que o aluno deveria fazer aí, né? A outra conta de menos, eu acredito que poucos, né, que estão aí se preparando para a Olimpíada vão ter dificuldade, mas uma conta de divisão com número decimal, ela pode realmente complicar o seu caminho. Segue o canal aí que nós vamos continuar lançando vídeos e mostrando para você, né? A OBA, né, é um dos caminhos que a vida olímpica proporciona para quem gosta de astronomia. Então, muito obrigado aí a todos e deixem o like, façam os comentários e logo, logo tem mais vídeo no canal. Obrigado aí.